Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Queria falar para vocês que eu me encontro ali em Piracicaba. Na verdade, eu moro em Saltinho, que é um pouquinho antes. Uma cidade muito gostosa. Quem conhece Saltinho? Só uma pessoa. A Cris conhece. É verdade. Uma cidade muito gostosinha, muito sossegada, muito bonitinha. É uma cidade diferenciada, muito limpinha, muito organizada. Tudo funciona muito bem lá. Enfim, muito gostoso. Mas o nosso trabalho, nós fazemos uma célula em minha casa, às segundas-feiras à noite. Estamos começando a convidar algumas pessoas. Temos vizinhos ali que precisam muito de Jesus. Eu tenho uma vizinha que ela se converteu há 1 ano, se batizou na Igreja Batista, e o marido não é crente. Ele gosta muito de pescar, e eu também, só que eu pesco almas para Jesus, né? Estou querendo pescar ele enquanto ele pesca peixe. Temos uma outra vizinha, Dona Ercília, do outro lado. É uma mulher que sofre com o problema de um filho dependente químico, de drogas, e ela sofre muito com isso. Uma mulher que não conhece Jesus, e a gente está conversando e convidando, e ainda não veio não, mas eu creio que ela virá. Interessante que o senhor que fez a nossa mudança, seu Henrique, ele acabou fazendo uma amizade comigo. Eu tenho convidado ele para vir na segunda-feira. Ele ainda não veio também, tem prometido, mas me manda mensagem todo dia de manhã, conversa comigo, eu oro por ele pelo WhatsApp, e eu tenho certeza que ele vai vir. Tem uma jovem senhora que atende no pet shop, onde a gente atende a nossa cachorrinha lá, Clarinha, e ela está com câncer, está fazendo quimioterapia. Eu tenho católica, bastante católica, convidado ela para vir. Então, tem umas pessoas que nós estamos contactando, fazendo um trabalho, né, arregimentando esse pessoal. E lá em Piracicaba, na verdade, nós estamos colocados, para mim é um desafio que o Senhor me deu. É um local que, quando eu cheguei e conheci ali, eu digo: Senhor, não me manda para cá. É um local assim muito difícil. Eu acho que a cada 4 casas tem uma biqueira, dependente de drogas, pessoal fumando ali nas calçadas. É um lugar bem difícil. Tem residências, claro, de famílias também, mas é um local bem problemático. Essa semana ainda eu saí, na quarta-feira, fui fazer uma distribuição de folhetos, de convites para as pessoas virem. E aí a irmã Ruth ainda falou, minha esposa Dulce ficou preocupada também: você não vai nas biqueiras? Eu digo: mas daí que eu vou, né? E tem um barzinho interessante, aconteceu um fato interessante. Tem um barzinho que, quando a gente chega para entrar no bairro, aquilo ali é a boca do inferno. Só de você olhar, ver o que tem ali na porta, aquelas pessoas sentadas, drogadas, se drogando, é jovem, é homem, mulher. E eu digo, aí eu digo: Dulce, precisamos anunciar o evangelho para essas almas. Mas isso é um perigo e tal. E eu nunca parei. Mas quando foi um dia, eu passei no barzinho, eu estava muito apertado para ir ao banheiro. E Deus disse assim: vai lá no banheiro. Estava aquela rapaziada toda lá, e a Dulce: você vai? Eu digo: eu vou. Parei o carro e fui lá, pedi licença para eles, tal. Eles nem falam, né? Eles são tudo um zumbi, assim, tudo com os olhos vidrados e tal, parece que não estão vendo nada. Mas na quarta-feira eu fui lá levar folheto para eles. Me receberam bem, receberam os folhetinhos e perguntaram se eu ia voltar. Eu disse que essa semana eu vou voltar. É um trabalho de garimpo mesmo. Mas Deus, o evangelho está chegando até essas vidas, né? E pessoas estão começando a nos procurar. Uma família que mora em frente, tem um senhor, pai da família, está afastado da igreja há 2 anos, por alguns dissabores, alguns problemas. Nós estivemos lá visitando, orando por ele nos recebeu bem. Parece que hoje à noite ele vai estar no culto com a gente, né? Quero que os irmãos orem. Então, nós estamos fazendo o trabalho do Senhor, né? Lutando, mas distribuindo essa palavra, porque
O semeador saiu para semear. Nós estamos fazendo esse trabalho. Amém? Quero dizer para vocês que faz alguns dias que eu estou orando por esse culto, por essa reunião, e para que Deus nos desse uma palavra, porque eu tenho absoluta certeza que nenhum conhecimento meu acerca da Bíblia, acerca de passagens bíblicas, acerca de textos bíblicos, vai resolver o problema de ninguém, mas eu sei que é só o Espírito de Deus que pode operar nas vossas vidas, na minha vida. A palavra Deus dá, nós proclamamos a palavra, Deus nos ilumina no momento em que pregamos, mas tem que haver uma ação de Deus. E eu quero nessa manhã compartilhar com vocês a palavra que durante vários dias eu estou orando. Essa noite quase não dormi, a noite toda falando com o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo para nós nessa manhã. Não porque eu tenha feito alguma coisa, mas porque Deus é misericordioso. Senhor nosso Deus, Senhor Deus, eu sei que Tu és real. Eu não tenho dúvida, Senhor. E nós estamos reunidos aqui mais uma vez em nome do Senhor Jesus. E o Senhor conhece cada vida que está aqui nesta manhã, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um de nós. O Senhor conhece os nossos problemas, as nossas lutas, a situação que nos encontramos. Senhor, talvez tenhamos pessoas enfermas nesta manhã, enfermas fisicamente. Talvez tenhamos pessoas enfermas espiritualmente, Senhor, precisando de cura, de libertação, de fortalecimento. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor misericordiosamente nos use para transmitir a Tua palavra, Senhor. Que eu não transmita qualquer coisa que eu queira, mas aquilo que Tu queres, Senhor. Que eu pregue e anuncie, Senhor, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir. Que a palavra venha dos altos céus, Senhor. Que a palavra venha firme, forte, dirigida pelo poder do Teu Espírito. Que nenhuma pretensão do inimigo, que nenhum poder demoníaco, Senhor, que nenhuma potestade, Senhor, que nenhuma interceptação do inimigo impeça da Tua palavra e do operar do Teu Espírito na vida dos que nos ouvem, Senhor. Que as Tuas mãos se estendam para mover esse lugar na Tua presença, Senhor. E que haja ação do Teu poder, haja libertação, que haja conversões e regenerações de vidas. Em nome de Jesus eu te peço e para a Tua glória. Amém. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Viu, pastor? Livro de Isaías, viu? Capítulo 6, a partir do versículo 1. Profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no Velho Testamento, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados irmãos, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui, que conhecem a palavra de Deus, que têm intimidade com a palavra, conhecem perfeitamente esse texto, essa passagem do profeta Isaías. E eu queria meditar com você, antes de falar sobre o chamado de Isaías. O chamado de Isaías, antes de falar sobre ele, eu gostaria de falar sobre o rei Uzias, porque tem uma correlação muito grande. A Bíblia cita que no ano em que morreu o rei Uzias, nós vamos saber quem é o rei Uzias, o que ele fazia, e talvez por que essa citação da palavra de Deus. O chamado de Deus para Isaías, filho de Amós, como profeta, acontece com esse homem, Isaías, quando ele, lembrando que ele tinha linhagem real, a história nos conta que ele era primo do rei Uzias, e ele tinha cerca de 30 anos de idade quando ele teve essa visão, e esse episódio acontece. E essa visão e as profecias de Isaías se deram 740 anos aproximadamente antes da chegada de Cristo a esse mundo. E Isaías acompanhou o reinado de 4 homens como reis de Judá: Uzias, também chamado Azarias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele teve um período longo. Isaías teve um período longo, um ministério longo, de vários anos. Isaías teve um ministério profético de aproximadamente 64 anos, falando da palavra de Deus. E eu queria dizer para vocês que é interessante que os homens chamados por Deus naquela época, naqueles dias, para serem profetas, não é que nem hoje não. Profeta hoje é olhado, profeta, profetiza coisas boas, tem profecias maravilhosas, as pessoas ficam contentes, o coração se alegra: você é meu profeta querido, nossa, profetiza mais para mim, porque é tanta bênção. Mas naquela época, o profeta, ele era a boca de Deus na terra, e ele era colocado diante dos reis para dizer o que Deus mandava. E eles não eram tão queridos assim, muitas vezes eram odiados. Quando nós lemos a palavra de Deus que fala lá no Novo Testamento a respeito de servos de Deus que foram cerrados ao meio, está se referindo a Isaías, que foi cerrado ao meio porque falou o que Deus mandou. E eles não eram queridos, eles não eram estimados, porque eles traziam palavras da parte de Deus, e as palavras de Deus, irmãos, sabe, é complicado, mas o nosso Deus é santo, 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 e nós não temos nem noção do que isso significa. O nosso conceito de santidade é muito pequeno, é muito falha, é muito imperfeito. Nós achamos que santidade, na nossa cabeça, cada um acha uma coisa, mas santidade de Deus é outra coisa. Em Hebreus 11:37 que diz que alguns foram cerrados, e ele
Isaías, ele foi condenado, morreu dessa forma por ter falado aquilo que Deus mandou. Mas antes de falar sobre a visão de Isaías, do chamado dele como profeta, o rei Uzias, ele tem uma simbologia nesse texto, ele tem marca uma simbologia, a presença do rei Uzias, por isso que a Bíblia refere o ano em que morreu o rei Uzias. Por quê? Porque Uzias, sabe com que idade ele assumiu o trono no lugar do seu pai? Com 15 anos de idade aproximadamente. Ele era um menino, um adolescente. Só que ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia a vontade do Senhor, ele conhecia os caminhos do Senhor. E ele teve gente que o ajudou a caminhar, a trilhar os caminhos do Senhor. E ele realmente começou muito bem trilhando os caminhos do Senhor, fazendo aquilo que era a vontade de Deus. E Deus foi prosperando, porque é interessante, quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos abençoa, Deus prospera a nossa vida. Quando nós estamos andando de acordo com a vontade do Senhor. E Uzias aconteceu dessa maneira. Ele começou as coisas muito bem, foi orientado, fazendo a vontade de Deus, cumprindo, as direções de Deus, obedecendo o querer de Deus na sua vida. E Deus o prosperou, e diz que ele foi um rei muito sábio, que criou armas de guerra, trouxe novidades, soube administrar, e ele prosperou, edificou cidade, recuperou coisas perdidas, e Deus o abençoou, porque a mão de Deus estava com ele, e ele prosperou de uma tal forma, e ele cresceu de uma tal maneira, que de repente o seu coração começou a se engrandecer. Irmãos, na fé, na vida espiritual, o mais importante não é o começo nem o meio, mas é o final. Não adianta começar muito bem, não adianta ir bem até um ponto e depois se desviar do caminho. E em vez de chegar no céu, vai chegar no inferno. E Uzias, o coração dele mudou. Meu irmão, minha irmã, teu coração não pode mudar. Se você conhece Jesus, como você cantou agora há pouco com alegria, que a nossa alegria é conhecer, é ter Jesus, isso tem que ser real. E Deus nos abençoando, e Deus te abençoando, não pode haver mudanças no teu coração. O coração tem que continuar humilde, o coração tem que continuar quebrantado. Nós temos que reconhecer a nossa dependência diante de Deus. Não pode haver mudança. Deus não se agrada quando os nossos corações começam a mudar e ficar diferentes, e nós começamos a adquirir autonomia. Já não preciso tanto de Deus, já não preciso orar tanto, já não preciso jejuar, não preciso buscar. E a gente vai se afastando de Deus, e Deus percebe, Deus sabe quando isso está acontecendo. E interessante que as pessoas, quando tomam esse caminho, quando enveredam por essa maneira, para agir desta forma, não percebem. E se forem apontados, olha, você está mudando, não, tal, ainda fico revoltado. O melhor sintoma para perceber uma pessoa que está se afastando de Deus é quando você leva uma palavra para ela e ela se revolta. Já levanta a voz, não, pastor, não é nada disso, o senhor está pensando mal de mim, não sei o que, tal. O crente, quando recebe uma admoestação, ele quebranta o coração, ele se humilha. Por que diz a Bíblia que Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro? Porque a ovelha tem esse comportamento, a ovelha não precisa ser arrastada, nem amarrada. Ela é humilde, ela se humilha, ela oferece a sua vida com humildade. Assim age o crente, assim age o cristão. E Uzias foi se desvirtuando, foi errando, prosperou, ficou rico, ficou poderoso, ficou famoso, seu coração cresceu, se engrandeceu, não buscava mais a Deus, se desviou dos caminhos. Uzias representa o abandono das coisas de Deus. Uzias representa nessa passagem a situação daquele que deixa os caminhos de Deus, que esfria na sua fé, que não busca, que não se firma mais na palavra do Senhor. Por isso que Uzias chegou a um ponto, porque o homem vai brincando, vai dando liberdade, e o diabo vai assumindo controle.
das suas imaginações, das suas ideias. Tem uma hora que deixa de ser o Espírito de Deus que inspira a mente da pessoa para ser o diabo que está inspirando, para responder em certas situações, tomar tais atitudes. Precisa ter muito cuidado. Nós precisamos andar abraçados com Jesus, abraçados com o Espírito Santo, termos a convicção que é sempre o Espírito de Deus quem nos inspira, quem nos dirige. Aí um dia o rei Uzias, eu sou o rei, vou queimar incenso lá no templo, vou no templo, vou queimar incenso. Isso não era a tarefa dele, ele não era sacerdote, ele era rei. Mas diante de Deus ninguém tem patente não, viu? Deus não bate continência para ninguém não. Pode ter certeza, mas ele achou que ele era o rei, eu sou o rei Uzias, e vou queimar incenso, que hoje me deu vontade de queimar incenso. E quando ele entrou no templo, ele afrontou a Deus, porque não era a função dele. Nós temos que ficar na função que Deus nos colocou. Não podemos avançar além daquilo que o Senhor nos concede, que o Senhor constitui autoridades. Diz a palavra que nenhuma autoridade é constituída se não for por Deus, é Ele quem determina. E ele foi queimar incenso. O sacerdote entrou lá e disse: que isso, rei? Não pode fazer isso. Eu posso, eu sou o rei. Não, o senhor não pode fazer isso. Com ele vinham 80 sacerdotes acompanhando, dizendo: não, rei, o senhor não pode fazer isso. E ele enfrentou e desafiou os reis. Quando alguém desafia, a mão de Deus se move e na testa de Uzias aparece a lepra na frente de todo mundo. Ele se torna leproso por Deus. Foi Deus quem o tocou. E diz a Bíblia que ele morreu leproso. E quando aconteceu isso, ele teve que se afastar. Diz a Bíblia que ele foi colocado num local à parte, em uma outra casa, teve que deixar o castelo onde ele morava, o palácio onde ele morava, o palácio real. Ele teve que morar num outro lugar, afastado, perdeu a convivência com família, com tudo, porque pecou contra o Senhor. Isaías, acompanhando vários reis, vários reinados, servo de Deus. Então é muito significativo quando a palavra de Deus diz assim: quando morreu, no ano em que morreu o rei Uzias, porque esse Uzias tem que morrer dentro de nós. Esse Uzias da desobediência, da rebelião, que enfrenta, que desafia as pessoas e desafia a Deus, esse Uzias tem que morrer. E se tem alguém aqui nesta manhã que Uzias está dentro do seu coração, dos seus sentimentos, das suas emoções, esse Uzias tem que morrer, para que haja liberdade, porque só depois que morreu o rei Uzias, a palavra de Deus diz que Isaías, ele viu, teve uma visão gloriosa e grandiosa. Isaías diz assim, ele usa a expressão seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também, porque ele viu o rei morrer, mas ele viu também um alto e sublime trono. Como é bom ver o alto e sublime trono. Você sabe quem vê o alto e sublime trono? Quem está olhando para cima. Quem olha para baixo não vê o alto e sublime trono. Tem gente que está olhando para baixo, está olhando para uma porção de coisas, mas quer ver um alto e sublime trono. O alto e sublime trono não está embaixo, nas coisas da terra, nas coisas desse mundo. O alto e sublime trono está lá em cima. Levante o rosto para enxergar Deus, para ver esse alto e sublime trono. Essa visão está no alto, está para cima, não está para baixo. Para de olhar para baixo, para as coisas que estão te segurando, te prendendo. Você tem tanta preocupação, as coisas do mundo são coisas do mundo. Pastor, mas eu vivo no mundo. Eu sei que você vive no mundo, mas não liga muito para esse mundo não, viu? Você não vai ficar nele, você está aqui de passagem. Lamento te dizer, tudo que você está construindo vai ficar. Se Deus levar o pastor o mês que vem, fica aí a igreja, o salão, as cadeiras, fica tudo. Vai levar nada, nós não vamos levar nada, eu não vou levar nada, ninguém vai levar nada. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos.
somos peregrinos, passageiros. Então viva neste mundo, desfrute com sabedoria e com espírito cristão tudo que você possa ter nesse mundo. Mas não se anime muito não, viu? Isso aqui vai acabar e muito rápido, mais depressa do que nós pensamos. Jesus está voltando. Então procure olhar para cima. Não se descuide das coisas aqui de baixo, mas não se prenda por elas. Porque Jesus vem para buscar. Eu não tenho nada que me prenda, graças a Deus, não tenho nada. Se Jesus vier agora, glória a Deus, estou indo. Não fico nem preocupado de jeito nenhum. Eu tive um tio que quando ele estava internado para falecer, a gente ia visitar no hospital e disse, vê se meu relógio ali com aquela pulseira de ouro, vê se ninguém levou. Meu anel, a enfermeira guardou na gaveta. Pô, o homem estava morrendo preocupado com anel, com corrente de ouro, com não sei o quê. Não viu o trono da glória, o alto e sublime trono, estava focado nas coisas de baixo, nós temos que olhar para cima. A cauda do seu manto enchia o templo. Sabe por quê? Porque Deus está com a sua presença em todos os lugares. Não há lugar onde Deus não esteja. Não há. Às vezes eu fico vendo algumas reportagens. Eu gosto muito daquele de geografia, o Geographic, fala dos bichinhos, dos mares, dos ares. E eu fico às vezes vendo o fundo dos oceanos, com cada criatura que a gente desconhece. E Deus está lá. Nos abismos profundos, nas cavernas, Deus sabe onde está aquela formiguinha, porque Ele enche com a sua plenitude toda a terra. Deus tem o controle de tudo, irmãos. E eu, quando vejo falar dessa cauda que enchia o templo, quer dizer da grandeza de Deus, que ocupa todo o espaço, que está em todos os lugares. Não há aonde se esconder da presença de Deus. Aonde estivermos, como estivermos, com quem estivermos, na situação que estivermos, Deus está presente. Interessante que na visão, Isaías viu Deus assentado. E aí, alguém vai dizer, mas Deus está sentado, não está fazendo nada. Era hora do lanche, será que ele estava descansando? Deus estava tranquilo no seu trono. Deus não estava para lá e para cá, todo desesperado. O Haroldo me ligou, a Flúvia também, não sei quem, o João, Francisco Antônio, como é que eu vou contar? Não, Deus não vive essa opressão. Deus tem tranquilidade, porque Ele está coordenando tudo no poder das suas mãos. Ele estava sentado porque Ele é o Senhor e controlador de tudo, e Ele não tem preocupação, tudo obedece ao seu querer e ao seu destino, em nome de Jesus. Por isso que Ele estava sentado, Ele não estava aflito, como muitas pessoas vivem nesse mundo, desesperado, para lá e para cá, ansioso, oprimido, angustiado, sem saber o que vai acontecer. Aprenda com Deus, descanse no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele é tranquilo, viu? Ele não é desesperado nem aflito, não, ele está sentado no alto sublime trono. Pois não, qual é o seu problema? É esse? Descansa, entrega. Mas normalmente não é assim. Entrega o problema, Senhor, eu vim trazer esse problema hoje para o Senhor, estou orando. Passa 2 horas em oração, entregando o problema na mão de Deus. Quando levanta, leva o problema junto, debaixo do braço. E continua com o problema, não deixa na mão de Deus. Quando você orar, entregar o seu problema na mão de Deus, confia nele, descansa. Eu fico pensando nessa visão, os serafins, 6 asas, para atender diante do trono precisa ter 6 asas. Ninguém fica de cara limpa na frente do trono de Deus, não, viu? E são serafins, seres celestiais. Tem que cobrir o rosto, cobrir os pés, tem que se cobrir para poder atender. Os que estão mais próximos de Deus têm que se cobrir.
porque deve ser glorioso demais. Nós não temos noção, não temos noção do que seja, não temos noção. Eles tinham 6 asas. O ambiente, aquele local, é uma coisa indescritível, nós não temos noção. Interessante, quando nós temos uma visão real do trono, é uma coisa, uma experiência muito gloriosa. Já no tempo passado, anos atrás, às vezes umas irmãos, às vezes, pastor, o senhor estava pregando hoje, eu vi um anjo tão glorioso do seu lado. Pô, irmão, você viu um anjo? Pastor, eu confesso para o senhor que se eu ver um anjo agora, ele aparecer, se tornar visível aos meus olhos, eu caio durinho. Eu não vou suportar. Mas tem gente que, né, vocês veem anjo, vê querubim, vê serafim com uma facilidade. A visão tem que ser real, porque quando ela é real, ela traz resultados. Quando não é impressão, não. Tem gente que vê jacaré na parede, vê duende, vê uma porção de coisas. Né, irmão? Agora, ver Deus é outra coisa. Quando Isaías teve a visão, eu acho que não existe vocabulário, não há linguagem humana, não há como traduzir, não há como expressar, não há como fazer você perceber, entender, compreender, alcançar o que foi que Isaías viu. Ele ficou em choque quando ele teve aquela visão que nós escrevemos aqui em simples palavras, e parece que são só palavras, é um desenho, uma caricatura. Não! Ele teve uma visão do trono de Deus. Ele foi impactado por aquela visão, por aquela realidade. E quando ele viu, ele estremeceu, ele entrou em choque, ele ficou pasmo com o que ele estava vendo, porque aquilo era real. E quando ele viu aquilo, ele foi desfalecendo. E ele disse: ai de mim, eu estou perecendo, eu estou morrendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando nós enxergamos, temos a visão do trono, a primeira coisa que nós sentimos, nós abrimos os nossos olhos diante de Deus para sentir a miséria dos nossos pecados. Nós entendemos a nossa pecaminosidade, porque muitas vezes nós nos achamos bom demais. Pastor, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, nunca fumei droga, nunca fiz isso, nunca prostituí, nunca adulterei. Mas nós somos pecadores. E o pecado abomina o Senhor. Pecado é desobediência, transgressão diante de tudo que Deus nos ensina. Isaías, naquele momento que ele viu a Deus, que ele viu a glória do Senhor, ele sentiu o seu pecado, ele sentiu a dor no seu coração. E quando ele diz assim: sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, ele sentiu não só o seu pecado, mas sentiu o pecado da humanidade. Porque nós somos crentes, mas muitas vezes convivemos muito bem com pessoas que são pecadoras, que são ímpias, que são maldosas, que fazem coisas erradas. Ele sentiu o pecado dele: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Estou perecendo. Mas naquele instante que ele se sentia se desfalecer diante da realidade do seu pecado, da sua maldade, da sua vida, que precisava ser restaurada, ele ia morrer ali, porque ele viu a santidade de Deus, que não tinha nada a ver com a sua pecaminosidade. E ele chora, e ele vai se desfalecendo quando um dos serafins, com uma tenaz, pega uma brasa do altar e vem e toca nos lábios de Isaías. Diz assim: agora, Isaías, isso aqui te tocou, essa brasa te tocou, teu pecado foi purificado, acabou. Sabe que isso aqui tem uma correlação tão grande com a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Quando nós
quando o pecador, quando o homem e a mulher descobre a sua situação de perdição, de pecado, de maldade, o que eu vou fazer? Como é que eu saio dessa situação? Como é que eu mudo a minha vida? Não é um serafim, mas é o Espírito Santo de Deus que abre o teu entendimento. E há uma virtude da cruz do Calvário de 2000 e tantos anos atrás, quando Jesus morreu na cruz, há uma virtude que ainda hoje opera, emana de lá do Calvário uma virtude que transforma vidas, que cura câncer, cura lepra, abre os olhos do cego, transforma vidas, liberta do pecado e da maldade. Vidas transformadas pelo poder de Deus. E uma das coisas que acontece quando alguém é tocado pelo Senhor, você tem desejo de estar na presença de Deus. Muda tudo, muda tudo, muda tudo, muda tudo. É o antes e o depois. O antes e o depois. Quando eu vejo pessoas comprometidas com o Evangelho, com a obra do Evangelho, largando seus afazeres, dispensando ganhos, lucros, realizações para servir a Deus. Eu vejo essa situação de Isaías, quando ele ouviu a voz de Deus: quem há de ir por nós? Há um trabalho a fazer, há uma obra a fazer. Quem há de ir por nós? Tem pessoas aqui nesta manhã que já ouviram de Deus, do Espírito Santo: me enfrenta, pega na enxada, vamos trabalhar, vamos semear, vamos plantar, vamos recolher, vamos fazer a obra de Deus. Senhor, hoje mesmo não dá, viu, Senhor? Não dá. Talvez amanhã, semana que vem. Senhor, primeiro eu preciso terminar esse curso. O Senhor entende, né? Meu curso é muito importante. E é. Mas a obra de Deus é muito mais importante. E Deus requer daqueles que tiveram a visão do altar: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Há um trabalho a fazer, há coisa a realizar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Minha vida foi transformada pelo teu poder. Envia-me a mim. Será que alguém nessa manhã que Deus está chamando para ser enviado? Não dê desculpa, não demore, não fique lento. Faça a vontade de Deus. Quem há de ir por nós? Há um trabalho a ser feito. Eu quero orar por você nessa manhã. Feche os teus olhos.